Filipenses, e nós vamos ainda de pé ler a palavra do Senhor. Filipenses 1 a 11. Amém? Filipenses 1 a 11. E assim iniciamos o estudo de mais uma carta. Amém? Todos encontraram Filipenses 1 a 11? Amém? O assunto 2 é saudações e prazer de Paulo na igreja de Filipe. Amém? Saudações e prazer de Paulo na igreja de Filipe. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que daquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em interminável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos, Pai, no nome de Jesus te pedimos que abras o nosso entendimento para a Tua Palavra, nós possamos compreendê-la, Deus, viver por ela, aplicar as nossas vidas. Que o estudo desta carta traga consolo, refrigere as nossas almas, mas também traga correção e ensino, para que possamos ser aperfeiçoados e assim vivermos e sermos edificados conforme a imagem de Cristo Jesus em nós. Pai, que a Tua glória seja exaltada hoje e sempre, que o Teu favor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Como eu dizia, hoje nós vamos estudar, ou vamos nos centrar nos primeiros 11 versículos, em que tem saudações e o prazer de Paulo na igreja de Filipos. Tá? O prazer de Paulo na igreja. Depois Paulo vai tratar de outros assuntos, a carta é breve, tem apenas 4 capítulos. Ele vai tratar de alguns outros assuntos, mas neste primeiro introdução à carta, ele vai só saudar a igreja e demonstrar a sua alegria e o seu prazer na igreja. Em primeiro lugar, no versículos 1 e 2, a gente encontra então a saudação e diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele escreve a carta no nome dos dois e diz, e essa carta é escrita a quem? Aos santos em Cristo. Tá? E ele faz menção disso de várias formas. Repara o que diz o texto. Paulo e Timóteo, quem é que eles eram? Servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, novamente. Tá? Às vezes nós temos uma dificuldade em exaltar e Cristo Jesus, porque não é popular. Eu hoje estava a conversar com uma pessoa que me disse ter sido criado católico, mas depois desistiu um pouco do catolicismo e agora acredita que existe um Deus. Existe um Deus. Um Deus. Então, um só Deus. Um só Deus. E era a existência. E sempre eu falava e dizia Cristo Jesus. Jesus Cristo. Jesus é Deus. E sempre existia. Até que a pessoa disse, bom, não sei se é, se não é, mas que existe um Deus, existe. Irmãos, esse é o argumento que nós mais encontramos em todo lugar. Toda a gente tem um Deus, nem que seja ele próprio. As pessoas creem em Deus. Mas não é Deus das Escrituras, não é Cristo Jesus. E por isso nós estamos há tantas semanas, já há meses a estudar sobre a divindade de Cristo, que é essa a diferença. É que esse Deus se revelou a nós em Cristo Jesus e esse é o nosso Deus. Não é um Deus criado com a nossa própria imaginação, não é um Deus fácil de acreditar, não é um Deus que age de uma determinada maneira que nós inventamos, porque Ele é Cristo Jesus. E Ele se revelou em Cristo Jesus. E diz a palavra do Senhor que após ter revelado de várias maneiras, a nós falou-nos, por último, pelo Filho. Está lá em Hebreus.
Jesus Cristo é o nosso Deus. E Ele é Deus, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, mas que foi revelado a nós em Cristo Jesus. E Paulo e Timóteo são servos de Jesus Cristo e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e os diáconos. Ele refere-se a... a carta é destinada aos santos em Cristo. Às vezes só está outra coisa mais importante de entender. As cartas, elas devem de ser lidas, você deve pregar o Evangelho e falar todas as cartas, mas lembre-se de uma coisa. Só aquele que está em Cristo Jesus irá aceitar aquilo que as cartas ensinam. Porque elas foram escritas a santos em Cristo. A pessoas que foram santificadas, a pessoas que foram justificadas, as quais vão aceitar a palavra da salvação. Muitas vezes, irmãos, você conta situações, você fala situações que diz nas Escrituras e as pessoas não creem. Porque o Espírito Santo não converteu ainda. Não sabemos se irá converter ou não, mas nós consideramos sempre ainda. Lembre disso, irmãos. Muito importante. Você não sabe quem Deus vai salvar. Então, quando você fala para alguém que não é salvo, eu entendo que não é salvo ainda. Não sei se Deus vai salvar. Sei que agora não é. Porquê? Pelos frutos. Mas não significa que não será mais tarde ou até no futuro próximo. Mas as cartas são escritas à igreja. Esta é uma carta claramente escrita à igreja. Isto não é a pregação de João Batista. Não quer dizer que você não deve usar as cartas para pregar o Evangelho a quem não é salvo, mas não espere que a pessoa aceite. Ninguém vai aceitar, ninguém que não estiver em Cristo Jesus vai aceitar o casamento bíblico. De maneira nenhuma. Ninguém que não estiver em Cristo Jesus vai aceitar a submissão aos seus patrões. Ninguém. Nós, em Cristo Jesus, temos dificuldade com tantos assuntos que estão nas Escrituras. Temos dificuldades em entender e aceitar que quem tomar a ceia sem estar em comunhão toma para a condenação. É ou não é? Parece só um pedaço de pão e só um cálice. Você sabe que não vira corpo de Cristo, você sabe que não vira sangue de Cristo. Mas se você tomar indignamente, você toma para a sua própria condenação. Não é tão fácil de aceitar assim, mesmo nós que temos o Espírito Santo de Deus. Queremos pela fé e aceitamos. É por isso, irmãos, que nós cada vez mais temos que pôr de parte as nossas opiniões e o que nós pensamos e firmarmos-nos nas doutrinas, especialmente aquilo que Paulo escreveu, mas toda a doutrina, mas encontramos a maior parte em Paulo nos ensinos à igreja. São preciosos para nós e precisamos nos focar neles e crer neles e obedecer, mesmo que nós não aceitemos. E tem muita coisa nos ensinos de Paulo que nós não gostamos. Hoje, claramente, a falar com essa pessoa, eu disse-lhe claramente: eu não estou aqui a discutir a minha verdade, a comparar com a tua verdade. Eu estou a dizer que a Bíblia é verdade. Que ele não aceita. Na verdade, ele não aceita. Ele aceita uma parte da Bíblia. Eu disse, quer dizer, Deus, tu és o julgador, tu és o juiz, o julgador, tu és o juiz daquilo que é de Deus e aquilo que não é. Não é o próprio Deus pela sua palavra. És tu que fazes esse juízo, és tu que defines o que é e o que não é. E a pessoa ficou meia... Não, mas moralmente a Bíblia é um livro bom. Não, a Bíblia não é um livro bom moralmente. A Bíblia é a palavra de Deus. E não há outra verdade fora desta. E a pessoa chega à pergunta, chegou assim e diz assim: queres tu dizer que então todos os judeus que não crerem em Jesus vão... Eu nem deixei terminar a frase, eu disse: vão para o inferno. Com certeza. É o que a palavra de Deus nos ensina, ou não? Quem não está em Cristo Jesus vai para onde? Judeu ou gentio. Dos dois povos fez um, que é a igreja. Foi para não dizer a ele que aquilo que não estiver na igreja. Porque como ele tinha raízes católicas, ia entender o catolicismo romano. Não é? Na verdade, aquilo que não está em Cristo Jesus. Amém? Seja ele onde for. Precisamos firmar nessas verdades absolutas. O maior, hoje, nessa conversa que eu tive com essa pessoa, expandando um pouco aqui, mas não para a minha glória, para a glória do Senhor, a coisa que eu mais fiquei contente é que a pessoa não fez aquilo que normalmente nós enfrentamos a dificuldade. Hoje é que você prega o Evangelho a alguém e a pessoa abana a cabeça e concorda consigo. Good for you. That's what you believe. Graças a Deus que a pessoa não fez isso. A pessoa não concordou e eu pude mostrar que ela estava errada. Porque ela não concordava. Não é? Que essa não é a minha dificuldade, irmãos. Você vai falar do Evangelho a alguém e a pessoa diz: é isso mesmo. E você vai mais fundo e diz: você sabe que é um pecador? Completamente. Você sabe que Jesus é a resposta? Sei. Você já sabe perder os seus pecados? Oh, com certeza. Você sabe que vai para o céu? Com certeza. Você chega no final, não tem Evangelho para pregar, porque a pessoa concordou com tudo que você disse. E você fica sinceramente com a impressão clara e absoluta que não foi o Espírito Santo que falou. Não é? É assim ou não é? E hoje, graças a Deus, nos deu essa oportunidade
num pedacinho, e de nós apresentarmos Cristo Jesus. Irmão, exalte Cristo Jesus. Ele é o seu Senhor e o seu Deus. Ele não é um personagem da história, ele não é aquele que Deus criou para pagar a culpa do seu pecado, ele é o próprio Deus que o criou, que nos criou. O criou, não ele, a nós. Amém? Jesus não é um ser criado com um propósito. Ele é Deus e tem toda a autoridade. E Paulo menciona bem claramente e destaca a primeira parte do versículo, mencionando Cristo Jesus. E depois ainda diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Outra vez. Amém? Então encontramos aqui várias vezes que diz Jesus Cristo é o nosso Senhor. E era esse o grande problema no primeiro século com Roma, não é? Jesus é Senhor. E dava o problema, porque o Senhor era César, não é? Curioso, não é? E dava aquele grande problema com a igreja do primeiro século. Não era porque eles defendiam uma ideologia ou uma filosofia de vida. É porque eles tinham outro Senhor que não era César. Esse era o obstáculo no primeiro século. Não era porque eles defendiam uma religião. Não é porque eles defendiam o tal do caminho. É porque o Senhor deles não era César. Era Deus. Cristo Jesus. Amém? Irmãos, amém? E essa é fundamental hoje, irmãos. Essa faz a diferença. Quem é o Senhor da nossa vida? A autoridade vem de Deus. A palavra de Deus é a única autoridade. Nem Papa, nem tradição. Amém? É isso que marca a reforma. A autoridade está nas Escrituras. O que a Escritura diz, aceitemos ou não, é aquilo que nós praticamos, defendemos e lutamos. Louvado seja Deus. Amém? Você se alegra com isto? Espero que sim, irmãos. Eu me alegro com isto. Eu me alegro, só mais uma coisa, mas isso é muito importante. Eu me alegro por uma coisa, irmãos. Eu não tenho de descobrir a verdade. Eu não ando à procura da verdade. Eu não tenho que acreditar na minha verdade ou elaborar a minha filosofia de vida ou de entendimento. Como tanta gente procura. Eu não tenho que procurar um sentido para a vida. E ele está nas Escrituras. Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Deus. E Ele me revelou na Sua palavra tudo. Mas como eu não posso criar o meu próprio entendimento, eu submeto o meu entendimento a esta palavra. E o que está fora dela não serve. Inclusive eu disse isso a esta pessoa hoje. E o que estiver fora da Escritura não tem qualquer valor nem interesse. Nem filosofia, nem pensamento, nem ideias. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a permanecer firmes e fiéis a esses princípios. No versículo 3 ao versículo 5, Paulo diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Que igreja extraordinária, não é? Não tinha problemas na igreja. Era uma igreja 100%. Não tinha nenhum erro. Right? Então, dou graças ao meu Deus. Olha comigo. Olha para o texto, por favor, comigo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Nunca o homem se lembrava. Paulo era homem, não sei se você sabe. Nunca o homem se lembrava deles e ficava triste. Ou dizia: Deus tem misericórdia. Deus faz descer fogo lá em Filipos, que aquilo está de pioria. Sempre que ele fala da igreja, que ele lembra da igreja, e ele dá graças. Que bom, não é? Não tinha nenhum problema. A igreja de Filipos era uma igreja extraordinária, um exemplo a ser seguido. Nem a igreja de Filadélfia, inclusive, não é? Não, que não é Filadélfia do Apocalipse. Não tinha nenhum problema. É sim. É o que você lê, não é? Então, continua. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Sempre ele suplicava pela igreja com alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia que aquela igreja cooperou no Evangelho até aquele momento. Nunca deixou de cooperar. Sempre fez o que era correto. Você acredita nisto? Você já viu uma igreja assim? Nunca viu. Há muito de vocês colaboram muito, trabalham muito. E ainda hoje tem os irmãos aí que colaboraram. Estou muito alegre. Deus nos abençoe ricamente. Mas irmãos, é sempre assim. Nunca tem problemas. Assim é fácil ser pastor, gente. Uma igreja destas, qualquer um quer ser pastor. É como diz o é só receber o cheque. Não tem problema. Assim é fácil. Tudo corre bem, eles cooperam desde o primeiro dia até agora. Paulo pode com alegria falar da igreja, sem mágoa, sem problema. Quando suplica por eles, suplica com alegria. Sério? Não é a igreja que está assim. É as duas coisas.
é que Paulo tem esse gozo e esse contentamento na igreja. Ele está feliz com a igreja. Não é que a igreja não dá problemas. Aliás, mas vamos continuar a ler a carta e vamos analisar outras coisas. Fique com isto em mente. Paulo se alegra e tem gozo e prazer no corpo de Cristo, naqueles pelos quais Cristo morreu, naqueles a quem ele começa por chamar santos. Eles eram todos santos? Não. Eles tinham sido santificados. Eles pecavam? Com certeza, irmãos. Ou você acha que isto não é gente de carne e osso? Isto aqui é uma visão espiritual? Isto não é o livro do Apocalipse. Esse foi João e estava na ilha de Patmos, não era Paulo? Paulo está a escrever com Timóteo, à igreja na qual ele tem gosto e prazer, porque aqueles que estavam lá naquela igreja eram lavados pelo mesmo sangue que ele. E tinham uma mesma parte no reino celestial. Irmãos, é fundamental, eu volto a dizer isto, é muito importante, irmãos. Se o seu gozo, não me venha dizer que o seu gozo está em Cristo e não está na igreja. Não venha dizer que você ama a Cristo e não ama a igreja. É por isso que o conceito de desigrejado não existe, irmãos. Está aqui. Aquele conceito de desigrejado, que é a pessoa que não congrega em lado nenhum, mas serve só a Deus, é uma mentira faliciosa. E aqui esse conceito de desigrejado está muitas vezes dentro das igrejas de gente que congrega, mas não congrega. Está só presente. É fundamental entendermos que o seu prazer está em Deus, o seu prazer está na igreja. Então como é que você... Como é que a palavra diz? Aquele que ama a Deus a quem não viu, diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o irmão a quem viu, é mentiroso. Quem é que você acha que esse irmão é? É aquele irmão lá da igreja, o meu irmão John MacArthur. Esse é fácil de amar. Até porque ele diz umas coisas acertadas, manda uma carta por mês para mim e eu estou ali para o irmão Juliano. É o nosso irmão preferido, não é? Não dá dor de cabeça, não dá problema. Como para briga com todo mundo. O homem está sempre em guerra. Tem que pagar sempre com. Mas tem o fulano, o Juliano, tem problema com o irmão MacArthur, não? Não. Tem um problema. Uma vez eu conheci uma pessoa que disse que o pastor preferido dele era o esqueci agora. O Paul Washer. Sure, porque o Paul Washer não podia repreendê-lo, não é? Porque estava longe, não tinha nada a ver com o assunto. Irmãos, Paulo está a falar aqui de longe de uma realidade que ele conhecia. Com quem ele estava. Com quem ele tinha estado. Com quem ele ouvia o que se passava. Com quem ele estava preocupado para cuidar. Irmãos, aquele que ama a Deus, ama o seu irmão. Congrega com alegria. Tem prazer na igreja. Irmãos, eu já assisti em lugares. Isto é verdade, irmãos. Isto é verdade. Que a pessoa traz um visitante e já avisa, né? Cicrano e Balterano, cuidado, não é elogio. Que amor é esse, irmãos? Eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Estou desapontado com a igreja, estou triste com a igreja, estou aborrecido com a igreja. Irmãos, sabe por que eu sei tão bem isso? Que eu já estive nesta posição. Isso foi um erro, irmãos. Precisamos de amar a igreja. Mas estou com dificuldade de amar os meus irmãos. Irmão, busca de Deus agora. Ou então você não tem o amor de Deus derramado no seu coração. É fundamental entender que aqui a igreja, Paulo está a salientar, e está a falar aos santos, e está a dizer que tem prazer, e que eles cooperam com eles do primeiro dia até agora, mas nem sempre foi assim. Porque não é assim em lado nenhum. Nunca é assim. Mas o prazer e a alegria de Paulo, e o gozo de Paulo, é tão grande na igreja, que Deus nos dê um gozo, uma alegria e um prazer assim no corpo de Cristo. Naquele que está connosco. Não é naquele que está ausente, que a gente não conhece, não é? Eu gosto lá da igreja de não sei de onde. Se eu estivesse lá, ia lá congregar. Eu congrego aqui. Junto aqui com os irmãos. Tenho alegria e prazer nos irmãos. Paulo diz ainda, neste texto, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, como tendo... até aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Nós, na semana passada, demos a última aula... Semana passada, não foi? A última aula do trimestre, que era a perseverança final dos santos. Você pode encontrar a perseverança final dos santos aqui, Paulo escrevendo isso diretamente à igreja. E este é o versículo mais usado para explicar isso. E eu espero que você coloque a sua fé e a sua esperança nisto. E seja fortalecido para dar mais fruto. Olha o que diz o texto, vou ler outra vez. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo começou, se o Espírito Santo de Deus, se Deus Pai o chamou à salvação e a obra começou em si, ela será aperfeiçoada até o último dia. É por isso que a caminhada da fé, irmãos, é uma escada que cresce, que sobe. Você até pode recuar uma vez, você até pode vacilar um pouco, mas você tem que crescer. E eu estou sempre a fazer referência, irmãos, qual é a sua maturidade espiritual. Não vem fazer referência a um facto que passou na sua vida há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás ou 1 ano atrás. A minha pergunta para si, qual é o seu nível de maturidade espiritual hoje? Como é que você está hoje? Em relação a ontem, como é que você espera estar amanhã? Qual é o seu objetivo amanhã? Servir mais a Deus, santificar mais, estar mais na presença do Senhor, amar mais os irmãos, congregar mais? Qual é a sua posição? Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Se ele não está a aperfeiçoar, você não está a crescer, olhe bem para trás. Olha o que diz o texto lá em Apocalipse. Veja onde caiu e arrependa-se e volte para Cristo. Amém, irmãos? Aquele que começou a boa obra e ele a completará. Ele não começou em vão. Ele não é... Seja, já passou num local que a obra começou e não termina, porque não tem fundos para terminar, porque não tem condições de terminar. Se Cristo Jesus começou uma boa obra em nós, Ele tem todos os fundos, porque Ele tem o Espírito Santo e o dá sem medida, para que Ele termine a obra que Ele começou em si. Isso é muito claro, irmãos, nas Escrituras. Este versículo é muito claro. E Paulo está alegre e diz-lhes e dá-lhes uma palavra de confiança: permanecei e continueis. Se eles fossem tão perfeitos assim, eles não precisavam deste versículo. Se eles fossem tão perfeitos como aquilo que antes Paulo vem a falar deles, eles não precisavam deste versículo. Mas Paulo diz: continuem, continuem. Porque aquele que começou a boa obra, e ela aperfeiçoará, e ela aperfeiçoará até à volta de Cristo. E depois da volta de Cristo, não precisa mais, está perfeito. Já pensou nisso, irmãos? Depois de Jesus voltar, você não vai aperfeiçoar nada. Porque você será transformado. Amém? Amém? Até lá, Deus nos vai aperfeiçoando. Tá? Não chega a uma maturidade espiritual que parou, estagnou. Não pode ficar mais santo. Quando morreu. Fulano chega assim e diz assim: não dá para ficar mais santo. Olha, eu deduzo que morreu. Ou não? Tem que ser. Porque só na nossa partida, não é? Ao contrariando aquela teoria que diz que o crente chega a um estatuto perfeito de santidade, que é completamente antibíblico. Aliás, aqui mostra que ele vai aperfeiçoando até a volta de Cristo. Então, tem sempre que crescer na fé e ser aperfeiçoado. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. 7 e 8. Tendo, pois, como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque já tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós todos tenho, em entranhável afeição a Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Amém. E eu avancei demasiado, não foi? Mas claro. Era o 108. Desculpa, não, vamos voltar atrás. O 108. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Note, irmãos, o texto aqui, em que Paulo diz, eu estava a dizer antes, que Paulo tinha amor, tinha desejo de estar com aquela igreja, gostava daquela igreja e o seu prazer estava na igreja. Veja o texto aqui, quando Paulo diz assim: vós fostes participantes de mim e eu de vós todos tenho saudades. E Deus me é testemunha de que tenho saudades vossas em entranhável afeição, em amor, em caridade, de Cristo Jesus. Se você tem dúvidas com aquilo que eu disse antes,
De que Paulo olhava para a igreja como aquilo que era perfeito, como aquilo que era bonito, como aquilo que era de Deus, com prazer e gozo. Você encontra aqui claramente isso escrito nas palavras de Paulo, quando ele usa expressões como saudáveis e entranhável afeição. E ele diz que vos retenho em meu coração. São expressões que Paulo usa com relação à igreja de Cristo Jesus, à qual ele ama. Nós precisamos amar assim o corpo de Cristo. Nós precisamos amar assim a igreja de Jesus Cristo. Paulo é muito claro e evidente aqui nesta introdução. Se esta igreja ficou bem esclarecida que ela era amada por Paulo. Amém? Esta igreja ficou bem esclarecida. Há uma pergunta que nós devemos fazer a nós próprios. As pessoas que estão à nossa volta na igreja, elas notam que nós amamos a igreja, que amamos os irmãos. É muito importante nós fazermos essa avaliação. O meu irmão nota que eu amo, o irmão sabe que eu amo. Estou nessa comunhão. Que Deus nos ajude a avaliarmos nessa perspectiva. Versículos 9 a 11. Agora sim, versículos 9 a 11. E peço isto, que a vossa caridade aumente, que a vossa caridade abunde mais em ciência e todo o conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Falamos isto de Paulo para a igreja aqui. Ele quer que o amor abunde entre eles em ciência e conhecimento. Quanto maior conhecimento você tiver de Deus, quanto mais você crescer no conhecimento do Senhor, mais você vai amar a igreja, mais você vai entender o que a igreja é. O que nos falta a nós, irmãos, hoje, não é cafezinho, chazinho, não é dia de comer juntos, é conhecimento, entendimento, estudo da palavra, para que possamos entender o que a igreja é. O que nos falta a nós é aqui, para que possamos sentir aqui. Não nos falta mais convívios, mais chazinho das mulheres, café dos homens. Não é que isso não é importante, é muito importante. Não é dia de irmos passear juntos, não é isso que nos falta. Sabe porquê, irmãos? Tem clubes, não tem nada a ver com o Evangelho, que tem muito mais dessas atividades que nós. E ainda assim não são uma igreja. Tem clubes a fazer coisas muito maiores. Eu recebo as notificações do Clube Português de Lodeio, todas as semanas ele tem convívio. Todas as semanas. Para não dizer aquela gente para todos os dias. E não são família em Cristo. Claro que não são. Então se podem dar bem, mas não são. Aliás, nem se dão bem. Mal que fala. Fui convocado agora para a reunião lá do. Como é que eles chamam aquilo? Administrativo do género. E é uma guerra, uma confusão. Com quem vai ser o presidente e depois tem um só candidato. É muito engraçado aquilo, coisas muito interessantes. Normalmente tem só um candidato, normalmente só tem um que é capaz de pegar naquilo. E todos lutam para que não seja ninguém. Esta não quer envolvida. Mas, porquê? E tem mais atividades que nós. De cafezinho, de juntar. Quantas vezes eu chego lá, pagam-me o café. Está pago. O que é que quer beber? Café. Se for café, água. Então pago. Vai sempre ajudar no purgatório? É, vai ajudar no deve ser para ajudar no purgatório. Você está? Nós quantas e quantas Nunca sabe. Não é família. Não é o outro que dá um irmão ao santo e outro ao diabo. Que É, porque eu não sabia qual dos dois, é que ia valer nenhum. Irmãos, o que é que nos falta para nós sermos verdadeira família em Cristo e estarmos verdadeiramente unidos em amor? Entendimento do que a igreja é. Olhar para o meu irmão e ver Cristo Jesus. Não porque ele demonstra Cristo Jesus, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus. É isso que nos falta. Conhecimento do que é a igreja. Nós continuamos com o entendimento de que a igreja é um clube. Onde a gente se junta. Onde a gente partilha qualquer coisa. A gente não consegue perceber quando a palavra de Deus está a ser pregada, Deus está a falar. Se Deus não estiver a falar, você está a perder o seu tempo. Não perca tempo aqui. Quando nós estamos juntos, é o poder sobrenatural de Deus em nós. Ou então nós não estamos aqui a perder tempo, irmãos. O que é que nós estamos a fazer? Quando nós temos comunhão uns com os outros e nós falamos uns para os outros, ministramos a Deus. Diz a Bíblia, bendizemos a Deus entre nós. É tão fundamental o que a igreja é. E o que é que nos falta para nós sermos mais igreja? Não é mais condições. Que atrasado,
numa aula que eu estava a assistir, o professor perguntou o que é preciso para ter uma igreja. E eu disse por brincadeira a 501c3. Por acaso até não é. 501c3 é o documento do... A Mãe Isabel percebe disso. E o irmão Chris não percebe tanto disso. Mas é a 501c3. Que por acaso nem é preciso, right? Nem é preciso. Porque a primeira coisa que a gente pensa é o que é preciso para ter uma igreja? É um building, uma banda. Banda a gente tem agora. Os bandarilhas, os dois, né, que fazem parte da banda. É preciso ter louvor, é preciso ter um púlpito, é preciso ter microfones, um som. Não é. Não é. É preciso ter um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. É só. Na verdade é bom ter um curso de teologia, mas não é fundamental. Não é. É bom ter uma exposição clara, é bom ter um PowerPoint, mas não faz falta, irmãos. Na verdade, a essência é uma gente que entenda o sangue de Cristo derramado na igreja, pelo qual Deus deu a sua vida. É fundamental que o irmão Cristo esteja calado e quieto. É assim que eles dizem, é importante. Irmãos, é fundamental que o sangue de Cristo tenha sido quando nos lavou e nós olhamos uns para os outros e vemos Cristo Jesus em nós. É isso que importa, irmãos. É isso que importa. Nós temos comunhão. A comunhão vem do Senhor. Não é porque dá jeito. Eu não sei quantas vezes eu vi pessoas simplesmente se servirem da igreja. Servem-se da igreja. Vão embora. Não vêm à igreja para dar nada, vêm à igreja para receber. E a gente vê isso, irmãos, em todo lugar. Por isso que a igreja tem que ter um som, umas imagens, não é? Vocês viram agora, irmãos, por todo lado no Facebook, as passagens a passagem da igreja está a ficar uma coisa engraçada, não está? Na maior parte das igrejas. Melhor acabar com isso. Vamos ser, irmão. Olha para fazer uma coisa simples, não exaltando a nossa igreja, mas eu amo a nossa igreja, em que a gente dá as mãos e ora e dá uns testemunhos, para ter som e luzes e disco for Jesus ou something? Não, seriously? O que estamos a fazer? Porquê é que temos que adicionar isso ao nosso culto? Porque tornou um espetáculo, porque o entendimento de que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Rei e que fomos roubados pelo sangue de Jesus não existe mais esta igreja. Não existe mais. Porque nós temos falta de comunhão, nós precisamos estar mais tempo juntos. Irmãos, tem gente a passar muito mais tempo juntos do que nós e não são. É claro que faz falta, entenda por favor. Eu sempre estou a dizer, irmãos, fiquem em comunhão com o seu irmão. A brincar com os irmãos ali na hora do café, fica alegre que eles andam juntos. Que bom, graças a Deus, louvado seja Deus. É assim que deve de ser. Eu entendo isso, irmãos, eu entendo isso. Eu gosto disso, eu me alegro com isso. Quando eu vejo os irmãos juntos, tira foto à comida, estou com fulano a comer não sei o quê. Lindo. Vão lá os dois juntos no Ciabro. Lindo, irmãos. Vão fazer não sei o quê, dois juntos. Eu me alegro, não entendo errado, eu me alegro que seja assim, eu me alegro muito, é muito importante. Mas o fundamento disso é um entendimento claro do que é a igreja pela qual nós somos capazes de morrer. Que era assim que a igreja do primeiro século vivia. Que era assim que eles viviam. E é por isso que Deus falava lá. Para que até à vinda de Cristo provem coisas excelentes, sejam sinceros, sem escândalos, cheios de frutos de justiça. Note que Paulo, os ex de Paulo, é que eles sejam isto tudo. E quando você lê a primeira parte, que ele diz que a igreja era tão excelente, que cooperava com o Evangelho de Deus do primeiro dia até agora, não faz sentido se era tão bom e ele está preocupado com estas coisas. Era a visão de Paulo sobre a igreja. Era o amor de Paulo pela igreja. Era o desejo da igreja ser assim. Contudo, Paulo diz, cuidado, sejam assim. Os alerta também. Porquê? Porque nós somos humanos, irmãos. Porque nós claramente nos desviamos. A igreja estava bem, desde o primeiro dia até agora, mas Paulo alerta e diz, e vos peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Não as outras, as excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Guardai-os até o dia de Cristo. Agora que Deus os guarde até o dia de Cristo. E diz assim, cheios
de frutos de justiça, porque são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E chegamos ao fim desta primeira parte. Com Paulo, alegre e feliz por aquilo que a igreja era, reconhecendo a igreja de Cristo Jesus, olhando para a igreja dos Filipenses, juntamente com Timóteo, e reconhecendo a verdadeira igreja de Cristo. No resumo, eu escrevi assim: Paulo abre a sua carta saudando os santos, nos quais se alegra em oração pela obra de Deus neles, a qual continuará até à volta do Senhor. Eu não espero que esta primeira parte da carta, embora é uma introdução, é uma forma de abrir a carta que Paulo escolheu, possa nos fazer pensar e nos possa fazer avaliar em como é que nós vemos a Igreja de Cristo Jesus e como é que nós nos sentimos na Igreja de Cristo Jesus. E que o Senhor possa verdadeiramente trabalhar nas nossas vidas e corações, e aquilo que Paulo via possa ser claramente o que nós vemos. Porque é a mesma Igreja. O nosso posicionamento é que tem mudado. Nós temos mudado no entendimento do que a Igreja deve ser. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por Cristo Jesus, Senhor nosso. É pela tua misericórdia, graça e favor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que tu operes de uma forma poderosa e nos tragas a cada dia mais e mais à tua presença, para que te possamos louvar e adorar na beleza da tua santidade. Senhor Deus, Senhor nosso, a ti queremos dar glória e louvor, a ti queremos exaltar continuadamente. Opera, Senhor, a boa obra nas nossas vidas, te pedimos. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém.